Olá pessoal, meu nome é Michel Lemes, eu sou médico cardiologista e ex-fellow da Unidade de Valvopatias aqui do Instituto do Coração, no INCOR. E hoje eu trago para vocês esse artigo que foi publicado em maio de 2021, em que tive a oportunidade de ser um dos autores, sob a orientação do Dr. Antônio Carlos Bacelar, Dr. Vitor Emer Rosa, e que trago aqui alguns dados até bastante surpreendentes. Bom, primeiramente, qual foi o racional desse trabalho, né? Como é de conhecimento de todos vocês, quando falamos de pacientes portadores de estenose aórtica importante, né, que serão submetidos a um procedimento de intervenção, nós basicamente estamos falando de uma população de, primeiramente, né, uma idade mais avançada, e por esse motivo também, em geral, possuem múltiplas comorbidades associadas e que tanto podem aumentar o risco propriamente dito do procedimento, como também aumentar o risco do desenvolvimento de doença renal crônica ao longo da vida. E trazendo dados aqui de dois grandes registros, né, europeus, né, de TAV, tanto o registro do Reino Unido como o registro francês, nós também observamos uma alta prevalência de doença renal crônica nessa população, variando aí em torno de 52% a 72%. Sabemos também que a doença renal crônica, quando ela está presente, vários estudos já demonstraram que confere também maior risco de desfechos desfavoráveis, tanto na cirurgia convencional como pós-TAV. Sabemos ainda que esses pacientes também possuem maior risco de desenvolver uma lesão renal aguda sobreposta, que também já foi demonstrada como um fator de risco e aumento, né, da mortalidade. Tendo em vista tudo isso que já falei, nós pensamos da seguinte maneira: será que no paciente portador de doença renal crônica, que será submetido a TAV, será que após o alívio dessa estenose aórtica, será que após corrigir essa estenose aórtica, não poderia haver uma melhora hemodinâmica com aumento do débito cardíaco e aumento numa perfusão renal, trazendo um melhor funcionamento dos rins? Por outro lado, também sabemos que existem vários, né, momentos ali do procedimento da TAV, em que, por exemplo, hipotensão, o uso de contraste e até mesmo fenômenos aterembólicos durante passagem do catéter pela aorta ou até mesmo a expansão da próxima válvula aórtica calcificada pode aumentar o risco do desenvolvimento de lesão renal aguda sobreposta. Sendo assim, nós desenvolvemos esse estudo utilizando os dados do Registro Brasileiro de TAV, que é um registro nacional multicêntrico, com 22 centros aí, incluindo pacientes, em que utilizamos, na época, né, 819 pacientes que foram de janeiro de 2008, né, incluídos até janeiro de 2015, e dentre esses observamos que 577 pacientes realmente possuíam doença renal crônica, definida aí por uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, pela fórmula CKD-IP. E essa realmente foi a população do nosso estudo. Vejam que o percentual de pacientes portadores de doença renal crônica também foi elevadíssima, né, em torno de 70%, corroborando com os dados que já mencionei anteriormente. Todos os pacientes possuem estenose aórtica importante, né, pelos critérios convencionais de área valvar, gradiente médio, e todos foram submetidos à TAV, seja com prótese balão expansível, da Sapien XT, na época, né, da Edwards, ou a prótese autoexpansível Corvalve, da Medtronic, ou até mesmo a prótese balão expansível Innovari, da Braille Biomédica. Protocolarmente, né, nós fazemos a aferição da creatinina no pré-operatório e foi estipulado que, após o procedimento, esses pacientes teriam a creatinina dosada até o momento da alta. E com isso, nós calculamos a taxa de filtração glomerular pré-procedimento e no momento da alta. E conforme a variação dessa creatinina durante esse período, nós conseguimos dividir esses pacientes em 3 grupos.
O primeiro deles, os pacientes que apresentaram insuficiência renal aguda, né? Piora da função renal, definida aqui como uma redução na taxa de filtração glomerular de pelo menos 10%. Também, segundo grupo, né, os pacientes que apresentaram melhora da função renal após TAV, que foi definido como um aumento na taxa de filtração glomerular maior que 10%, e os pacientes que apresentavam doença renal estável, né, mantiveram a função renal estável e não preencheram nenhum dos dois critérios anteriores. E com isso eu já trago para vocês a primeira tabela, né, a tabela 1, com as características basais, mas antes já destaco aqui que, como vocês podem ver, 197 pacientes apresentaram melhora da função renal, isso foi em torno de 34% dos pacientes do nosso estudo. 177 apresentaram função renal estável, ou seja, em torno de 31%, e 203 pacientes apresentaram piora da função renal, que corresponde aproximadamente a 35%. Então vejam que, se formos observar, né, em torno de dois terços da nossa população, aqui da população do estudo, apresentou ou melhora da função renal, ou pelo menos manteve a função renal estável. Tá? Outras características que eu gostaria de destacar em relação à idade, né, estamos falando aqui de pacientes com uma média de idade de 81 anos. Também diabetes foi bem prevalente, em torno de 31% dos pacientes apresentavam diabetes, mas hipertensão foi muito mais prevalente, correspondendo aqui a 74% dos casos, sendo que foi mais frequente também a presença de hipertensão nos pacientes que apresentaram piora da função renal, né? Quando comparados aqui com os pacientes que mantiveram a função renal estável. Tá? Esse é um dado importante. Estamos falando também de pacientes de alto risco cirúrgico, né? Classificado aí pelo STS, que teve uma média de 10,6, né? E também de pacientes que têm uma disfunção renal, né, clearance abaixo de 60, porém com uma média de clearance em torno de 39, sendo maior, se vocês observarem, né, foi maior a taxa de filtração glomerular dos pacientes que evoluíram com piora da função renal, quando comparados com os pacientes que apresentaram melhora da função renal. Um dado bastante curioso. Trago também as características ecocardiográficas, que não houve nenhuma diferença em termos de gradiente médio, área valvar e fração de ejeção, basicamente pacientes com fração de ejeção preservada. O acesso transfemoral foi o acesso preferencial, 93% dos casos. E aqui importante, né, um dado importante para o estudo é que não houve diferença em termos do volume do contraste utilizado durante o procedimento. Bom, em relação aos desfechos, né, pós-procedimento, conseguimos ver aqui, inclusive, né, que tanto mau posicionamento valvar, como sangramento maior, como complicação vascular maior, foi mais prevalente no grupo que evoluiu com piora da função renal, quando comparado com os outros dois grupos, né, com o P apresentando significância estatística, né, um dado bem importante aqui do estudo. Em termos de mortalidade, né, por todas as causas, e mortalidade cardiovascular, tanto em 30 dias como um ano, também foi mais, o risco foi maior aqui nos pacientes que apresentaram piora da função renal quando comparado aos outros dois grupos. Então aqui eu trago para vocês as curvas de Kaplan-Meier. Na primeira curva, aqui a curva A, né, que a gente consegue observar que foi realmente maior a mortalidade aqui, né, dos pacientes que apresentaram piora da função renal comparados com aqueles que apresentaram melhora da função renal. Também foi maior a mortalidade nos pacientes com piora da função renal quando comparado com a função renal estável. Mas vocês observam aqui, ó, que não houve diferença
entre os grupos, né, melhora da função renal e função renal estável, né? Então, o P aqui, né, ele não foi significativo, né, para essa diferença aqui em termos de mortalidade, né? Então, um dado bem importante, mostrando que apesar dos pacientes melhorarem a função renal, não trouxe desfechos mais favoráveis. Bom, e quando eu trago aqui para vocês os preditores, né, de melhora da função renal, nós chegamos a dois preditores independentes de melhora da função renal, que é a ausência de doença coronariana prévia e apresentar os pacientes que apresentam uma taxa de filtração glomerular mais baixa, né? O que pode explicar, né, esses dados aqui que nós encontramos? Bom, em relação à taxa de filtração glomerular, o que pode justificar que esses pacientes que tinham taxa mais baixa e evoluíram com melhora da função renal é justamente aquela hipótese inicial, de que após o alívio da estenose aórtica, isso poderia conferir um aumento no débito cardíaco e melhora na perfusão renal. Então, poderia justificar, pelo menos que parcialmente, esses achados do nosso estudo. E também a ausência de doença arterial coronariana como preditor de melhora da função renal pode ser explicada também em parte, porque provavelmente esses pacientes possuem menos doença arterial periférica e também o que levaria a isso, né? Uma redução de fenômeno aterembólico durante a passagem do catéter pela aorta, né? E até mesmo durante a expansão da prótese numa válvula aórtica muito calcificada, né? Já em relação aos preditores, né, de piora da função renal, o que chama bastante atenção, né, que idade mais avançada foi um preditor independente de piora da função renal, e hipertensão, né, a presença de hipertensão também foi um preditor de piora da função renal. Isso pode ser justificado, né, por conta que provavelmente esses pacientes apresentam uma disfunção endotelial maior e, quando associado aos períodos de hipotensão durante o procedimento, durante a TAV, tais efeitos podem ser até mais prejudiciais, né, mais maléficos para essa população. Da mesma forma, conseguimos observar aqui que quando não é factível, né, quando não é possível utilizar o acesso transfemoral, precisa utilizar outro acesso, isso esteve associado a uma piora da função renal. Isso pode ser justificado que outros acessos também aumentam o risco de complicações vasculares maiores, complicações, né, de sangramento maior. Então, provavelmente essa é a justificativa de tal achado. Sendo assim, como todos os trabalhos, né, nós precisamos destacar aqui as limitações, né, e temos várias limitações desse estudo. E o primeiro deles, né, por se tratar de um estudo, um registro, né, apesar de ser prospectivo, mas é um estudo, um registro observacional, temos várias limitações inerentes a esse método. O primeiro deles é que os dados coletados do registro, eles foram relatados por cada centro, e a verificação in loco de tais dados foi em torno de 20% dos casos somente. Porém, em se tratando de um registro, né, nós sabemos que não é um hábito, né, a verificação dos dados, né, em cada centro. Então, nós vemos até como um ponto positivo, né, desse estudo, né. Além disso, dados, né, ausência de dados como diurese, estratégias de pré e pós-hidratação ausentes, né, e a ausência também dos níveis de proteinúria podem ter prejudicado a avaliação da função renal. Também utilizamos aqui como definição de melhora da função renal, né, TIRF, um aumento, né, uma variação e um aumento da taxa de filtração glomerular em torno de 10%. Porém, por que nós utilizamos de forma arbitrária esse valor? Porque até o momento do estudo não havia nenhuma definição, né, do que seria a melhora da função renal, diferente da insuficiência renal aguda, né, que nós temos já critérios bem definidos. Outra questão é que este estudo ele foi feito em pacientes de alto risco cirúrgico.
Então, não podemos extrapolar os dados desse estudo para pacientes de baixo risco e de risco intermediário. E também tivemos uma perda considerável aqui no follow-up, né, em um ano, em torno de 27%. Né? Porém, levando em consideração que a mediana de follow-up dos pacientes que foram incluídos no estudo ter sido em torno de 380 dias, nós não vemos isso como um fator que tenha prejudicado a nossa avaliação. Bom, e para concluir, trago aqui as mensagens aqui para levar para casa. E a primeira delas é que, como vocês observaram, né, doença renal crônica é extremamente prevalente em pacientes portadores de estenose aórtica importante. Porém, apesar disso, nós observamos que a melhora da função renal também foi um achado frequente pós-TAF, né? Os preditores, inclusive, de melhora da função renal foram a ausência de doença arterial coronariana e taxa de filtração glomerular mais reduzida, né? O que parece até um paradoxo, né? E a piora da função renal, né, foi associada sim, essa sim já era conhecida de outros estudos, mas ela foi associada a maior mortalidade após TAF, né? Quando a gente compara, entretanto, né, os grupos melhora de função renal com o grupo estável, infelizmente nós não observamos aí uma diferença em termos de mortalidade. Então, apesar do paciente melhorar a função renal, isso não conferiu um melhor prognóstico para ele. Muito obrigado.